e eu o acuso de ter sido um vigarista. E sim, ele é sim um grande vigarista. Inclusive tem muita gente me dizendo que ele ofereceu seus serviços completamente de graça, o que é totalmente falso. A empresa de imigração segue trazendo e recebendo candidaturas de pessoas interessadas em ir ao Canadá, mesmo após tudo o que você nos relatou. Sim, centenas, milhares. Continuamos recebendo pedidos e solicitações em grande quantidade, sim. Apesar de já fazer quase mais de um ano que venho dizendo a vocês tudo o que piorou no Canadá. O serviço médico, os empregos, os salários, a moradia. Sobre a moradia, há quanto tempo esse vídeo foi feito? Foi quando comecei a explicar para vocês sobre a crise da moradia. Bom, já faz anos que venho explicando para vocês tudo o que está errado com o Canadá. E mesmo assim, vocês continuam teimando que vão atrás do sonho canadense. E tudo bem, quem sou eu para dizer que não? Principalmente após o que ocorreu nos Estados Unidos, que agora virou praticamente uma guerra contra imigrantes sem documentos. Honestamente, já venho dizendo há um tempo que o Canadá caiu muito em várias coisas nas quais costumava ser um líder mundial. Tem gente que se deu muito mal, gente que se deu bem, gente que ficou mais ou menos e outros que continuam na luta. Você diz, eu quero entrar nessa luta. Vá em frente, vamos lutar juntos aqui no Canadá. Sim, a empresa de imigração continua aberta. Não aumentamos os preços, mantivemos eles o mais baixo possível. Pessoal, acreditem em mim. Olha, a consultoria, $80. Uns 78 vão para despesas operacionais. Mas, novamente, o aviso. Atendemos, mas primeiro vejam os programas no site oficial de imigração do Canadá para verem o quanto restringiram a entrada de imigrantes. Em todos os programas mais populares que administrávamos, o governo colocou mais obstáculos para a gente. Pessoal que já tinha feito a solicitação, já tinha vindo, já tinha gastado, já tinha investido. O programa ao qual eles fizeram a solicitação já os restringe, já pedem mais uma coisa e alguns a gente nem sabe se vão poder ficar. Ou seja, mesmo que fiquem bravos. Algumas pessoas não se qualificam, não podemos enviar sua solicitação e ficam bravas. Mas fazer o quê? Eu prefiro que fiquem bravos porque não enviamos a solicitação deles do que fiquem bravos porque ela foi rejeitada. E já que estamos falando sobre minha empresa de imigração, vamos dar as boas-vindas à convidada de hoje. Me refiro a essa pessoa, Diego Saul Reina. Eu o acuso de ter sido um golpista. E sim, ele é um grande golpista. Inclusive, tem muita gente me dizendo que ele ofereceu seus serviços completamente de graça, o que é totalmente falso. Mais horrível ainda é que ele se dedique a aplicar golpes, porque, para começar, ele nem sequer é consultor de imigração. Para quem diz, esse dinheiro vinha da empresa de construção dele. Não, não é isso. Ele conseguiu viajar, conseguiu dinheiro graças aos milhões de mexicanos, que fizeram aquela ligadinha de $80. Olá a todos, meu nome é Andrômeda Dias, moro no Canadá, sou jornalista mexicano-canadense. Mas essa pessoa em particular enriqueceu muito com sua empresa que se chama CB Canada Immigration, que é a empresa que mais dinheiro dava para ele e que foi a que o ajudou a poder viajar pelo mundo todo, desfrutando de muitos rendimentos. Vamos começar rapidamente. Isso não é verdade, é completamente falso e não são minhas palavras. Aqui tenho minhas declarações oficiais de imposto de renda feitas pelo meu contador. Aqui nesses documentos legais está especificado que em 2022, o ano em que entrei para a CB Canada, a porcentagem da minha renda que veio dessa empresa foi de 0,01%. Aqui está. No ano seguinte, 2023, a renda vinda da CB Canada foi de 0%, com uma renda de 0 centavos. Fui eu quem tirou do próprio bolso para que a empresa continuasse operando e faço isso com muito prazer e continuarei fazendo, porque está ajudando muitas pessoas. E essa é a intenção. Agora, essas declarações de imposto que estou mencionando foram feitas por 2 profissionais canadenses. Meu contador canadense, que tem licença e código de ética aqui no Canadá e que pode ser punido por mentir. Pelo contador de CB. Canadá, outro contador canadense que também tem licença no Canadá
Incluo também as 2 auditorias que fizeram na empresa. Nela, o investigador financeiro canadense revisa cada centavo que entrou na empresa, centavo por centavo, e verifica para onde vai. Esses documentos declaram, confirmam, especificam que eu recebi 0. Andrômeda. Se você quiser argumentar que esses 4 profissionais canadenses, incluindo os investigadores que trabalham diretamente com o ministro responsável pelos impostos, estão mentindo ou estão em conluio, ou que eu os comprei, se você tem suas provas, apresente-as. Também tenho aqui o balanço financeiro oficial da empresa, certificado e timbrado, no qual também lista todos os funcionários e quanto vai para cada um. E aí também confirma que eu recebi 0. Se tiver provas contrárias, mostre-as também. Como eu disse quando fui à mañaneira com o presidente AMLO, e então as pessoas, por exemplo, agora vejo pessoas que colocam risadinhas e tal, mas na verdade são pessoas muito retrógradas, muito medíocres, porque sinceramente minha intenção não é outra além de fazer com que as pessoas parem de ser enganadas. Senhorita Andrômeda, vou te explicar rapidamente como isso se resolve. É fácil, veja! Você vai e faz uma denúncia na corte canadense e diz: essa pessoa é um golpista e está enganando imigrantes, e eles vão te pedir provas. Você não tem essas provas, mas mesmo assim vão considerar e me enviar uma carta. Pode passar o endereço do escritório da Sede Canadá, em Edmonton. É para lá que devem enviar. Assim que receber, marcam uma audiência para eu ir à corte e apresentar meus documentos. Minha declaração de imposto de renda e a da Sede Canadá comprovam que não recebo nenhum pagamento deles. Ao me apresentar ao juiz, entrego os papéis para análise e ele descarta sua denúncia. E assim que sua denúncia for descartada, eu recebo um papelzinho dizendo isso. A senhora Andrômeda denunciou o senhor Saul Reina por fraude e a denúncia foi considerada inválida. E esse papelzinho eu publico nas minhas redes sociais e te marco. Por que isso precisa acontecer? Porque a mídia já divulgou. E não pode ficar assim. Então a próxima ação já está do seu lado. Você precisa fazer sua denúncia para que eu possa refutá-la com minhas evidências e deixar todo esse assunto para trás. Você precisa fazer isso o mais breve possível para que possamos passar para o próximo passo da forma mais rápida, legal, objetiva e com o menor custo possível. Se eu for o responsável por fazer a denúncia por difamação, já não vamos conseguir manter isso com baixo custo. Por favor, prossiga com o próximo passo para mostrar que é sério e não apenas conversa nas redes sociais. Fique tranquilo, nada vai acontecer. Quando você perde um processo por difamação, não acontece nada. Seu histórico criminal não é afetado, você não recebe uma multa, não recebe uma sanção. Você, como cidadã canadense, tem o direito irrefutável de usar os tribunais canadenses e denunciar quem você quiser. E se não usar um advogado, é de forma gratuita. O que acontece é que eu também, como cidadão canadense, tenho o direito de me defender da difamação e esse é o único passo que podemos tomar. Então, ansiosamente, aguardo sua denúncia para que você possa refutá-la com um juiz canadense que investiga, que tem acesso a todas as finanças que já mencionei e deixamos isso para trás. Por favor, conto com você. No entanto, neste momento estou sendo extremamente atacada pelo post que fiz onde o acusei de ter sido um golpista. Essa empresa permitiu que ele viajasse pelo mundo todo cobrando $80 por uma ligação telefônica. Estou me referindo a essa pessoa. Diego Saul Reina. Mostra várias fotos da minha casa no mesmo vídeo em que diz que eu fiquei rico com essa empresa, o que para alguns poderia insinuar que comprei essa casa com o dinheiro da empresa. Essa casa eu comprei antes da empresa existir. Ou seja, não posso comprar um bem ou um imóvel com o dinheiro de uma empresa que ainda não existe. Ou seja, para quem ficou com dúvida, aí vai a explicação. Eu já morava nessa casa há anos, quando a sede no Canadá foi aberta. Para evitar mal-entendidos, esclareço isso nestes vídeos. Se vocês não gostam do que tem no meu mural, se não gostam do que eu estou fazendo, simplesmente vão embora. Mas não sejam retrógrados, não sejam medíocres. Não fui eu quem criou a indústria das assessorias migratórias, e sim o governo canadense, por considerá-la necessária e útil. Eles criaram um sistema migratório, sim, e o fizeram complexo com requisitos e colocaram todos esses requisitos no site oficial de imigração deles, claro. Mas também notaram que há pessoas com casos complicados que não podem vir sozinhas ou se beneficiariam muito dessa ajuda.
Então eles criaram uma escola onde esses consultores podem ir aprender como fazer isso. Criaram um sindicato e um órgão que os regula. Uma lei tributária que cobra impostos deles e cobra taxas para que possam operar. E também criaram uma lei que aplica sanções àqueles que não seguirem isso. E há milhares de canadenses que trabalham com isso. Também há hispânicos, centenas, que trabalham com isso. Uma consultoria migratória custa em média $300, $400. Nós estamos oferecendo o valor mais baixo que conseguimos. Fazemos esforços sobre-humanos para manter esses preços baixos. E essa consultoria, que é uma conversa com um especialista em migração, é isso, uma conversa. Nunca prometemos a ninguém que vamos garantir a cidadania. Se você tem evidências do contrário, por favor, apresente-as. Olhem, vou mostrar como venho anunciando essa empresa desde o início. Vejam. Aqui estão os principais requisitos para ir ao Canadá. Se você não tem nenhum desses, vou te dizer honestamente e numa boa, não perca seu dinheiro, não desperdice. Nós não queremos pegar seu dinheiro para te dizer algo que eu posso te falar agora. Se você não tem nenhum desses, suas opções são quase nulas. Como vocês podem ver, somos uma empresa muito ética e deixamos bem claro, confira seus requisitos no site oficial. Você consegue fazer isso sozinho? Sim. Você precisa de assessoria? É uma boa ideia. Quem contratar para assessoria? Qualquer um que seja regulamentado aqui. Você gostaria de fazer esse processo conosco na CB Canada Immigration? Você pode fazer o processo sozinho? Claro que pode. O site oficial de imigração do Canadá oferece formulários e instruções para pagamento. Neste canal, sou neutro, mas qualquer advogado devidamente registrado pode oferecer o mesmo serviço para vocês. Qual dono de empresa te diz, você não precisa me contratar, qualquer um serve? Além disso, ela é uma pessoa privilegiada que chegou aqui no Canadá, diferente de muitos de nós que chegamos sem saber muita coisa. Ele chegou com uma família graças à religião que praticava e a família dele o enviou com outra família aqui no Canadá. Isso não é verdade, é totalmente falso. A religião dos meus pais não tem relação com o programa pelo qual vim. Não fui mandado com família. Isso só ocorreu após perder a mobilidade das mãos em um acidente. Perdi os tendões de todos os dedos das duas mãos aos 17 anos, não sei qual seria o privilégio nisso. E foi a partir daí que ele conheceu a esposa dele e juntos os dois idealizaram essa questão da empresa de imigração. Isso também não é verdade. Minha ex-parceira nunca participou da empresa de imigração. Nunca! No vídeo em que anunciei o lançamento, mostrei o documento oficial, o título de propriedade, onde você pode ver os nomes dos proprietários e em nenhum momento o nome dela aparece lá. Um repórter teria feito esse trabalho de investigação. Não é difícil. Se não quiser ver meus vídeos, vá ao registro público das empresas de Alberta, onde estão todos os nomes dos donos disponíveis. Não é maldade, mas tudo bem. Sua investigação foi ruim. Isso não é investigação. É só difamação e falar por falar. Quer dizer, eu nunca vi um vídeo dele onde ele diga: olhem, conterrâneos, se vocês quiserem vir para o Canadá, podem acessar tal página. Se vocês estão procurando trabalho, mesmo que só falem espanhol, podem acessar tal link. Eu acredito que você nunca tenha visto, mas isso não significa que não exista. Eu te mostro como tem sido meu conteúdo há anos. Mas ler este site é o primeiro passo. Tudo começa em vamos lá, repitam comigo, turma. Sites e agressões do Canadá. Perfeito, já sabem. Não começa numa corrente de WhatsApp, mandando uma mensagem ou comentário no Facebook, nem pagando no Oxxo. Começa aqui. Se te pedirem dinheiro, é golpe. O site oficial do governo do Canadá também oferece material educativo para inglês e francês gratuitamente. Só posso passar o site do Canadá mais uma vez. Eu nunca vi um vídeo dele onde ele diga: se vocês querem vir para o Canadá, podem acessar tal página. O mais crucial, primordial, nunca poderia enfatizar isso o suficiente. Passo número 1. O primeiro passo é acessar este site. www.canada.ca. Este é o primeiro passo. E por algum motivo vocês acham que um grupo no Facebook é melhor do que o site oficial de imigração do Canadá? Se você pretende emigrar para o Canadá apenas fazendo publicações e comentários assim, sem visitar este site primeiro, provavelmente não conseguirá. O primeiro passo é acessar este site. Aqui está no portal oficial do site de imigração do Canadá. Novamente, irmãos, o primeiro passo é acessar www.canada.ca. Se ainda não visitou, pause o vídeo e vá lá. Este é o site oficial de imigração do Canadá, link na descrição.
O que me chama a atenção é que nenhum dos dois diz: sabe de uma coisa? Se você acessar esta página www.canada.ca, você pode fazer o processo sem pagar absolutamente nada. E ele tem a obrigação de dizer quem é o assessor de imigração ou quem é a pessoa que o apoia. Mas essa informação ele nunca fornece, porque o que ele quer é ter o poder. É muito falso também o de refutar. Olha, você vai ao site oficial da sede da imigração do Canadá e lá aparece o nosso assessor credenciado, o nome completo dele e o número de registro para que você mesmo vá ao site dos assessores regulamentados e veja por si mesmo. Também, quando você agenda sua consultoria, recebe um e-mail confirmando o horário e a data e vem o número de registro dele para que você possa ir ao site e verificar. E isso foi em absolutamente todas as consultorias que oferecemos. Em todas. Se você tiver evidências do contrário, por favor, apresente-as. Não dá para fazer de graça. Infelizmente, é impossível. Ela disse que é impossível ajudar de graça. Aí está a prova de que ele realmente cobra. Quanto ele cobra pela consultoria? Por uma ligação telefônica. Aí está a prova, ela diz. Não falei isso em nenhum momento. Ela me interrompeu antes de eu falar. O que disse foi: não posso pedir aos profissionais canadenses que trabalhem de graça. Para evitar que arruinem a vida das pessoas, o governo canadense regulamentou aqueles que dão aconselhamento legal migratório. Essas pessoas precisam ir para a escola e têm que pagar uma taxa para se formar. Portanto, eles não podem trabalhar de graça. Não posso chegar ao dentista e dizer: me atenda de graça. Não posso levar meu carro para consertar e dizer: faça isso de graça para mim. Não posso ir até os consultores de imigração e dizer: atendam meus clientes de graça. Foi isso que eu disse e aí ele cortou. 99% de vocês entendem isso. Você está contratando um serviço no Canadá de um profissional que paga impostos, salários, aluguel, luz e registro profissional com dólares canadenses, certo? Esta senhorita tenta te dizer para não captar, mas ela capta sim. A prova de que ele realmente cobra. Quanto ele cobra pela consultoria? E por uma ligação telefônica? Isso também não é verdade. É completamente falso. Eu nunca cobrei por dar nenhuma das consultorias. Todas, 100% delas, estão registradas em nosso arquivo com o nome do assessor. Por lei, temos que guardá-las para sempre. E elas estão lá, eu também as apresento ao juiz. Se você tem evidências do contrário, por favor, apresente-as. Porque eu já conversei com alguém que fez essa consultoria e ficou muito decepcionado com as informações que recebeu. Aqui ela tocou em um ponto muito importante. E é verdade. Vamos ver. Sim, existem pessoas que não ficaram satisfeitas com o serviço que oferecemos, a consultoria. A maioria deles porque dissemos: você não se qualifica, ou porque não dissemos nada que eles já não soubessem. Eles realmente fizeram a lição de casa. Pesquisaram no site oficial de imigração do Canadá, leram os programas e os requisitos. Eles pensaram: se um consultor credenciado me orientar, pode saber algo que não sei. Mas não é verdade, e disse isso a vocês desde o início. O consultor só informa o que já está no site de imigração do Canadá. Se você não se qualificar, avisaremos com honestidade. Mesmo que você fique chateado, alguns pesquisaram, viram que não se qualificam, mas decidiram falar com o consultor de imigração por precaução. O consultor de imigração encontrou um caminho legal e a pessoa se qualificou, o que de fato ocorre, mas nem sempre. Quando acontecer, avisaremos, mesmo que desagrade. Obrigado. Porque devido ao seu divórcio, à sua separação, isso fez com que ela tivesse que fechar sua empresa, que era muito lucrativa e foi o que lhe deu todos esses milhões de seguidores. Ah, não, isso também não é verdade. Quando abri minha empresa de imigração, já tinha milhões de seguidores. Como consegui esses seguidores? Vou te mostrar um exemplo. Aqui está um dos meus primeiros vídeos. Também este vídeo que lhes dá Instruções de como saber se sua... educação é válida no Canadá. Confiram. Também deixo este outro vídeo com os links. E as instruções de Como saber a sua... pontuação do Express Entry. Vocês podem se qualificar para residência permanente no Canadá sem oferta de emprego, se tiverem pontos suficientes que consideram idade. Idioma, educação, adaptabilidade. Vejam, É gratuito. leva 10 minutos. Anotem os dados e vejam a pontuação que receberam. Milhões de pessoas chegaram aos meus canais muito antes de minha empresa de imigração existir. E não só dediquei todo o meu tempo livre para dar informações gratuitas e alertar sobre fraudes.
Também liguei para os golpistas e tentei rastreá-los, mostrar seus rostos e expô-los. E em muitas ocasiões eu consegui. Fui pessoalmente aos lugares onde estavam te enganando para localizá-los e identificá-los. Também mandei meus familiares com câmeras escondidas para fazerem o mesmo. Eu vou à embaixada, ou... Obrigado. Olha, e os 45 mil são por pessoa, né? Sim. Mas claro que es por persona. Claro que sim, ok. Você pode me dizer o endereço, por favor? Ou eu vou até Berrizábal e te ligo de lá. Aham, Terceira Sur. Convicta? Convicta. Agora vocês só precisam me pedir para tirar o passaporte, a certidão e o curso. Ah, sim, mas eu quero saber como está o trabalho e em que consiste. Ah, para empacotar verduras. Isso é trabalho agrícola? Sim, em fábrica. Eu só financiei, investiguei e consegui que grupos de golpistas fossem identificados, presos e condenados. Hoje em dia, até agora, há muitas pessoas na prisão no México por denúncias que eu fiz com provas que eu apresentei, sem que alguém me pagasse ou me financiasse. Muito antes de eu estar envolvido com uma empresa de imigração... Não, isso não é verdade. Eu não fiquei rico com a empresa. É justamente o contrário. Eu gasto para mantê-la e também não consegui meus seguidores por causa da empresa. Eu mostrei o bom e o ruim. Eu mostrei para vocês as centenas de casos horríveis que existem. Vocês se lembram dos 43 mexicanos que foram resgatados da escravidão moderna em Ontário? Eu sou mexicano e sou imigrante no Canadá. A pior coisa que me aconteceu neste país foi chegar a uma loja de autoatendimento e o atendente ser racista contra mexicanos. Paguei por um produto, mas ele jogava o dinheiro em mim. Nunca me atendeu e só me insultava. Me senti impotente sem saber como reagir. Racismo não é frequente no Canadá, mas existe e pode acontecer com qualquer um. Você conhece as principais dificuldades que imigrantes enfrentam no Canadá? Todos enfrentam ao menos 4 ou 5 dessas dificuldades no início. O custo de vida é alto, tudo é caro. A comida, frutas e carnes não têm sabor e são caras. As casas em Toronto e Vancouver não existem por menos de $1 milhão para cima. Sua formação universitária não é válida. Você gasta para conseguir o diploma porque exigem para qualificar e quando chega aqui jogam na sua cara. O clima é inóspito por 7 meses do ano. Desde o seu primeiro emprego, tiram altos impostos de você. Para tudo, você precisa gastar em dólares ou tirar uma permissão ou licença que você consegue em inglês. O dinheiro economizado não é suficiente para nada aqui. Os canadenses não são próximos no início e alguns não conseguem emprego. Gastam todas as economias, às vezes até dinheiro emprestado, e ficam aqui gastando em dólares canadenses sem conseguir emprego. Eu não me interesso por inscritos. O que me interessa é dizer a verdade. E não dá para ser popular e honesto ao mesmo tempo. O quanto eu já mostrei isso para vocês? Olhem, eu fui o primeiro youtuber de língua espanhola que foi investigar os campos onde os mexicanos são explorados. E também fiz entrevistas com aqueles que estão lutando todos os dias, trabalhando sem documentos. Só neste vídeo entrevistei uns 25 deles. E mesmo assim, recebo milhares de pessoas todos os dias que querem agendar uma consultoria com a minha empresa. Dizem, venham, mas não avisam que ao chegar você vai ter a decepção da sua vida. O que não contam é que o país já não quer mais imigrantes. Por que esse homem Saul Reina não fala que se vocês forem no Google e procurarem por Job Bank ou Banco de Trabalho no Canadá, assim mesmo Job Bank, vai aparecer essa opção chamada Banco de Trabalhos, que é essa aqui que eu já deixei aberta. Olhem só, a forma que eu recomendo é o Job Bank, a mais segura. Neste vídeo do YouTube, eu mostro para vocês. vocês colocam essas exatamente assim. Assim. E aí vocês vão encontrar todas as ofertas de trabalho, onde vão ficar ouvindo pelo telefone pagando $80. Então era isso. Agora nem a empresa dele pode mais ficar aqui, pois ele a iniciou com a esposa. Realmente é decepcionante, porque nesse mesmo vídeo ele diz que não quer lucrar, mas ele já lucrou muito e continua lucrando. Como ele não pode mais ter a empresa no Canadá, já abriu na cidade do México, e ele já tem uma empresa lá, já tem um grupo de pessoas lá que está atraindo muitos mexicanos, cobrando aqueles $80 que seriam mais de 1.000 pesos. Isso também não é verdade. É completamente falso. A empresa ainda está aqui em Edmonton. Você pode ir no Google Maps e ver, está lá. E você pode ligar, pode vir pessoalmente e nós te atendemos pessoalmente. E ela sabe disso. Por que diz que minha empresa não existe mais aqui ou não pode existir? Não sei. Por que ela diria isso se ela mesma viu no mapa? Não sei. Bom, ela te diz que como não pode mais existir aqui, teve que ir para o México. Isso também não é verdade.
A empresa mexicana não fica na cidade do México, mas sim em León. 5 minutos de pesquisa. Bem, lá temos uma licença de educação internacional, na qual enviamos estudantes para Irlanda, Reino Unido, Austrália, Estados Unidos e Canadá. É uma licença completamente diferente que opera sob um programa totalmente diferente. Via de Estúdios. É uma agência de colocação para estudantes. Eu estive lá nesse escritório e atendia pessoas gratuitamente. Não é uma consultoria migratória. É uma consultoria para estudar no exterior, para a qual eu não preciso de uma licença. E nesse escritório nunca foi cobrado de alguém por uma consultoria. Andrômeda, se você tem evidências do contrário, por favor, apresente-as para vermos que você não está apenas falando nas redes sociais. Nesse escritório, você não nos paga. Quem nos paga é a escola. Ao cliente não é cobrado nenhum centavo. Só depois que ele recebe sua carta de aceitação e suas permissões de trabalho. E tudo isso está documentado. Me apresente uma única pessoa que tenha sido cobrada no escritório do México e eu te dou 10 mil dólares canadenses em dinheiro. Novamente, você acabou de me acusar de que as pessoas que vão ao escritório em León, México, são cobradas 80 dólares pela consulta. Repito para você, asseguro e garanto que isso não é verdade. Mas se você tiver evidências de que isso é verdade e apresentá-las, eu te dou 10 mil dólares canadenses em dinheiro na sua mão. Me apresente apenas uma pessoa que tenha sido cobrada no escritório de León, México. Tô te esperando aqui. O que eu realmente acredito é que ele foi o principal golpista e explorador dos nossos compatriotas mexicanos, porque tem muita gente que caiu nesses golpes. Nessas pessoas malignas que lucram com o sonho canadense e que cobram 80 dólares por informações básicas e gratuitas, assim como faz Saul Reina. Acho que as classificações de trabalho mais comuns para homens e mulheres, para as mulheres, são a prostituição, o cuidado de crianças, de idosos e a limpeza. E para os homens, obviamente, a construção. Além disso, o tal Saul Reina é tão mesquinho que neste momento, aproveitando a situação que está acontecendo no México, está dizendo aos conterrâneos lá nos Estados Unidos que se eles não têm status lá, que eles podem vir aqui para o Canadá e que ele pode ajudá-los que entrem em contato com ele. Sim, a todos os milhões de pessoas que estão com medo da deportação nos Estados Unidos, você pode comprar sua passagem de entrada para o Canadá através de uma escola. Você não pode comprar sua residência, mas pode comprar uma escola. Nunca disse para me contatar, e sim a CB Canadá. Se você está indocumentado nos Estados Unidos e tem condições de comprar uma escola no Canadá, pode entrar legalmente no Canadá. Obrigado, Andrômeda, pela publicidade. Se é por lucro, se é um golpe, não deixem que enganem vocês. O que ele não diz é que chegou aqui sem dificuldades, porque ele já chegou com uma família, que conhecia a família dele e que faz parte da mesma religião que ele praticava, e ainda levando uma vida de solteiro, deixando a família lá abandonada. Então, já vimos que a senhorita Andrômeda não critica a indústria das consultorias migratórias. Ela existe desde os anos 70 e ela não tem nenhum problema com isso. Também não critica os consultores de imigração. Existem milhares deles e ela não tem problema com eles. Também não critica os hispânicos na migração. Também não critica as pessoas que são voluntárias ou que dão informações e não são credenciadas. Na verdade, ela mesma nos lembra que faz isso. Então qual é exatamente o problema dela? Também não se incomoda com os preços, porque todas as consultorias custam a partir de 300 dólares. A nossa custa 80, ela critica a que custa 80, mas não as que custam 300 pelo mesmo motivo. Então, o problema que ela tem é comigo. O que exatamente a incomoda? Quer dizer, por que ela está tão incomodada? Não encontro um motivo. É porque eu tenho uma casa bonita? Porque tenho seguidores nas redes sociais e tive sucesso no Canadá? Ele já nem menciona mais aquela tal empresa de imigração com a qual ganhou seus milhões, já viajou para todo lado e está aproveitando a vida. Ele fala muito que eu viajo. Será que é por isso? Quando eu não podia viajar, via outros viajando e ficava feliz por eles. Uau, que legal! Me conta como foi. O que tem lá? O que você viu? Nunca tive inveja de quem viaja. Ao começar a viajar, notei que muitos sentem inveja quando você viaja. Será que é por isso?
Com seus milhões, ele já viajou muito, aproveitou a vida, curtiu como solteiro, deixando a família de lado. A família toda abandonada. Você está falando dessas crianças? Bom, os outros 2 estão na escola. Daqui a pouco vou buscá-los e vamos passear no fim de semana. Peço que não zombem das crianças da Yalitza e sua essência, mas vocês continuam fazendo isso. Susan, o que vai pedir? Frango. E você o que vai pedir? Nuggets de frango. Por isso não é bom falar da vida privada dos outros sem saber, pois você pode acabar passando vergonha. O vídeo tem meia hora e repete o mesmo, mas deixo a versão original para que assistam ao vídeo completo e vejam que não tirei nada do contexto. E você já sabe qual é a única forma de resolver isso legalmente. Então, por favor, dê prioridade, faça isso essa semana, porque eu já quero deixar os papéis encaminhados. Antes vou te falar, mas não é para você ficar bravo. Olha, eu te conto, mas não é para você ficar com raiva. Quero deixar tudo encaminhado essa semana, porque vou viajar. Vou para 3 países diferentes para fazer conteúdo muito bom e documentários muito interessantes. Expor verdades vai ser excelente. Bom, antes de viajar, quero que esse assunto já fique pelo menos iniciado, já protocolado, para que nós 2 possamos continuar com nossas tarefas diárias. Também fiz esse vídeo, muito importante, o Guia de Como Emigrar para o Canadá em espanhol, gratuito, mais completo da internet, capítulo por capítulo, programa por programa. Mas já está um pouco desatualizado, vou fazer o novo, de 2025 a... O Guia de Como Emigrar para o Canadá em espanhol, mais completo, gratuitamente, disponível na internet. Aguardem nos próximos meses. Então já sabe, se você é daqueles que, apesar da crise no Canadá, sente que pode construir um futuro melhor aqui, dá uma força pra gente. Melhor ainda que o anúncio de ser do Canadá seja feito pela nossa convidada de hoje. Vamos lá, recomenda lá a empresa pra gente. Se você quer vir para o Canadá, informe-se na empresa de imigração, na minha empresa de Saul Reina e na empresa. Obrigado pela menção. Já sabem, liguem pra gente.